Boa noite, cisnes. Vou esperar o pessoal começar a entrar, né? Minhas amigas queridas falaram que iam me ver. Sempre tem a turma que me acompanha também, então vou esperar um pouquinho pra ver se entram. Enquanto isso, eu dou uma arrumada aqui na minha mesa. Aqui. Comprei material de papelaria pra... Oi, Nath. Oi, Mônica. Comprei material de papelaria aqui pra arrumar minha mesa e ainda assim tá bagunçada. Boa noite, amiga. Que bom que você apareceu. Esse aqui é mistura mais ou menos, né? Eu até ia falar isso. Boa noite, Mônica. A Nath fez uma live ontem, né? E falou dessa misturinha de batom. Aí eu passei o batom, ele é meio metálico, mas eu passei um brilhinho da mesma cor por cima, só pra dar um tchan. Então eu ia começar aqui falando, né, primeiro sobre o meu look, né, que eu vou falar do Guerreiras do K-Pop, ou K-Pop Demon Hunter, né, o desenho que saiu na Netflix recentemente, da Sony. E aí eu me sinto muito protagonista de dorama com essa camisa de poá. Comprei ela da minha amiga Cláudia. Esses brincos aqui vieram da China. Acho que foi uma das primeiras coisas que eu comprei importado quando a gente podia comprar importado, né? E aí eu fiz um coque aqui e coloquei uma prisilinha, porque, né, não tenho grampos. Mas é isso aí, também passei uns brilhinhos no rosto, fiz uma maquiagem bem assim, né? Tô me sentindo a protagonista de dorama. Ai, obrigada. Eu também gostei dela. Eu acho muito delicado, assim, essa estampinha de poá, né? Então, contextualizando mais um pouco, né? O desenho fala justamente sobre a mitologia coreana, né? Ele fala bastante sobre mitologia coreana. E eu vou contextualizar aqui um pouquinho sobre o que eu sei sobre mitologia asiática no geral, né? Oi, Ju, boa noite. Então, começando a explicar pra vocês um pouco sobre esse meu gosto, né, por asiáticos, as meninas aqui já vão dar risada. Eu até separei meu caderninho de fanfic aqui. Eu deveria ter explicado isso no bolo do Se Explique, né? Mas aí eu coloquei este querido aqui no meu caderninho. Então, né, eu gosto por asiáticos, claro, começa com um homem, né? Começou lá com Mortal Kombat de 95. E eu meio que esqueci, né? Esqueci disso. Eu era muito criança, realmente. Eu até falo, vocês têm que se resolver com a Ana Letícia ali de 5, 6, 7 anos. Porque eu realmente não sei explicar o que eu vi ali, né? Então, eu esqueci. Foi passando o tempo, eu assistia animes quando era criança, né? Passava muito em Globo, SBT e tal. Aí, quando a internet melhorou, né, que a velocidade de internet melhorou, eu decidi acompanhar alguns animes pra ver o final, né, eu acho que eu comecei com o Inuyasha. E daí eu comecei a escalar mais, né, assistir mais histórias, descobri que eu gostava de histórias de romance, histórias de terror, que são meus gostos pessoais pra mídia, né. Dos animes eu fui pros K-dramas, né, os coreanos, meus primos de Rio Preto que me indicaram, a Ana Carolina, o Ian e a Thaísa, viciados em grupo de K-pop e em K-drama, me recomendaram. E dos K-dramas eu pulei pros C-dramas, que são os chineses, né, bem aquela dinâmica de chinês com cabelão, eu gosto muito de fantasia, né, então é muito cabelo comprido, é esses de época, a roupa esvoaçante, então eu gosto bastante. Eu gosto muito das culturas também, de cada cultura individualmente particular. Obviamente não sei tanto quanto eu gostaria, né? Precisaria realmente estudar a fundo. Mas eu vou falar um pouquinho baseado no que eu sei, né? Então, nesse contexto do desenho, a gente começa falando que surgem 3 guerreiras, né? 3 mulheres, que usam a voz para fazer um escudo, né? Eles chamam de Honmun, que afasta os demônios da Terra, né? Então tem aquela questão do reino demoníaco e tem a questão do mundo humano. E elas usam a música, e é muito essa questão não só da música, mas da vibração. Elas contagiam as pessoas. E essa energia que as pessoas liberam, essa conexão, né? Esse sentimento de fé que ajuda a fazer o escudo. Então, uma vez a cada geração, reúne 3 mulheres e elas se passam assim, como cantoras normais. Então passa primeiro as, tipo assim, nos anos 20, aí vai pra 40. A nossa protagonista, que é a Rumi,
né, que eu vou falar mais sobre ela aqui, mas as outras também trazem questão de autoestima, ela é filha de uma das integrantes do grupo anterior, acho que chamava Sunlight Sisters. E quem cria ela, porque a mãe dela não está presente, supõe-se que a mãe dela morreu, quem cria ela é a Celine, que é outra das integrantes. Ela que treina as meninas, que ensina tudo que elas precisam saber. E além de cantar, óbvio, elas summonam armas com poder, né? Então, tipo assim, a arma aparece na mão, cada uma delas tem uma arma específica. Eu tô olhando que a Turing tá aqui no meu colo. Então, a gente começa com essa premissa. E as meninas estão fazendo a última apresentação de uma tour. E elas estavam quase para conjurar um dourado, que é depois, tipo assim, depois que fazem isso, só na próxima geração para as outras começarem a cantar, né? É tipo o fortalecimento final da barreira. E tudo bem, né? Elas fazem o show, os demônios tentam sequestrar o avião onde elas estavam, um jatinho particular. Nossa, eu lembro muito de você, Nath, que elas são muito assim, você ia gostar muito das roupas, muito essa coisa assim de glamurosa, sabe? E eu recomendei também para as meninas, a Mônica que tá aqui, a Beatriz, né, que eu sei que vocês gostam de K-drama, assiste porque tem todas aquelas ceninhas ali que a gente gosta, aquele romance levinho, e vou chegar no romance também mais pra frente. Elas fazem o show, né? Os demônios tentam atacar elas acabam com os demônios. E aí, vamos descansar. Chega a Rumi, as outras, né? A Rumi é a líder, a Mira é a dançarina, que é a bravona, e a Zoe é a rapper. Quando eu tiver Netflix, eu vou assiste. E aí, elas achando que vão descansar, a Rumi vai lá e solta o novo single delas, que se chama justamente, em inglês é Goldin, né? Que em português traduziram pra Brilho. E elas já começam a fazer a divulgação. Elas descansaram, acho que assim, se foi uns 15 minutos ali, foi muito. Elas já começam a fazer a divulgação. E aí os fãs querem o quê? Querem ouvir a música ao vivo? Vamos ouvir a música ao vivo. Só que no dia da apresentação que elas iam cantar, a Rumi não consegue alcançar as notas, ela não tá conseguindo subir a voz. E aí ela se tranca um pouco no camarim, e aí a hora que a gente vai ver, os demônios, assim, elas identificam os demônios porque os demônios têm umas manchas, assim, umas marcas no corpo. A hora que a gente vai ver, a Rumi tem essas marcas. E aí eles vão explicar que o pai dela era um demônio. E justamente essa história seria maravilhosa de ver como é que a mãe dela, uma caçadora, se apaixonou por um demônio. Nossa, seria perfeito. Dona Netflix, pega aí as ideias dos fãs que a gente quer saber o que aconteceu. E justamente, né, eu vim falar sobre autoestima porque essa questão de marca, óbvio que no desenho é físico. Só que ela expressa isso muito de maneira psicológica. Porque passa o flashback da Celine, que foi a mulher que criou ela, penteando o cabelo dela. E aí ela mostra as marcas, a Celine manda ela cobrir. Fala, tipo assim, ninguém precisa saber, né? Você não pode mostrar isso pra ninguém. E ela sempre teve isso na cabeça. E as meninas sempre repetem que a Celine fala que elas não podem mostrar as falhas. Não podem nem mostrar as falhas nem as fraquezas. É meio que assim, elas têm que serem perfeitas. E elas se cobram essa perfeição. Isso também é muito presente ao longo da história. Então, vai passando o tempo no filme e a Rumi tá se cobrindo cada vez mais porque as marcas estão aumentando, né? Começa só nessa parte aqui do antebraço e cada vez que vai passando ela vai indo com uma roupa mais comprida. Não é à toa que as meninas chamam ela pra ir numa casa de banho. É uma coisa que pra gente é um choque cultural, né? Eu não sei se na China tem, mas no Japão e na Coreia tem banheiros públicos. E não é só banheiro, é banheiro pra tomar banho. O pessoal frequenta, é uma coisa super normal. Óbvio que tem as femininas e as masculinas, né? E, oi Carla, tudo bem? E aí, eles têm casa de banho, uma coisa super normal. E a Mira e a Zoe vivem chamando ela pra ir e ela não vai. Justamente pra quê? Pra não verem as marcas dela. Tem até outro flashback dela adulta já falando pra Celine, mas elas iam entender. Eu posso contar. E aí a Celine fala de novo, não, quando vocês conjurarem um rom dourado, vai passar, né? Suas marcas vão sumir. E ela
acaba correndo, né? Acaba saindo por causa dessa preocupação com a voz. Elas não cantam ao vivo. E aí o empresário delas fala, a gente dá um jeito, não precisa se preocupar, vocês vão cantar quando vocês estiverem prontas, e beleza. Aí a Zoe marca pra elas, Japão é lindo e o povo educado. Realmente, né, a gente tem comunidade japonesa aqui na cidade, já participamos de eventos, né, já fui convidada para participar, para apresentar, né? E eles realmente são muito educados e ficam felizes de compartilhar a cultura com a gente. Isso foi uma coisa que eu percebi e me deixou muito feliz, né? E aí a Zoe marca um médico para ela. Um médico, entre aspas, né? Tem charlatão em tudo quanto é lugar. E aí o homem vende para ela uns tônicos e ele fala muito delas. Fala que a Rumi tem muros em volta dela, até que nesse ponto ele acerta. E fala que a Zoe quer agradar todo mundo. E elas têm essa questão. A Mira é bravona, mas parece assim, afastar as pessoas, né? A Zoe tem essa mania de querer agradar todo mundo pra não ser rejeitada. E a Rumi tá ali escondendo tudo sobre ela, fingindo que tá tudo bem. Na saída desse médico, elas encontram com 4 meninos. 4 vem vindo o quinto, né? E aí elas com aquelas caras, tipo assim, meu Deus, né, que maravilhosos, não sei o quê. Um deles tromba na Rumi, e aí a hora que ele vai ajudar ela, ele tá indo com a mão, em vez dele ir com a mão, ele, tipo assim, bate a poeira do ombro e manda ela olhar por onde ela anda. E aí elas ficam indignadas, começam a escutar a música de onde eles estão vindo e descobrem que eles são uma boy band. Só que eles não são humanos, eles têm as marquinhas de demônio. O que acontece? Esse que trombou na Rumi, que é o Jinu, é um demônio e ele fala pro reizão demoníaco lá, o Guimá, o seguinte, né? Vamos vencer elas no palco. Já que ninguém consegue dar jeito nelas, vamos começar a captar a atenção dos fãs. Porque se a gente captar a atenção dos fãs, elas vão ficar vulneráveis, né? E aí eles inventam a bandinha. As meninas chamam Huntrix, né? E os meninos chamam Saja Boys. Oi, Ana, tudo bem? E aí eles cantam a música super chiclete e elas ficam pistolas e inventam que vão matar eles. Só que elas não podem fazer isso em público, né? Porque, tipo assim, dá muito a entender que os poderes deles em público, todo mundo interpreta como efeito especial. Ninguém acredita que aquilo ali é real, porque, né, a tecnologia tá tão, assim, avançada que o pessoal acha, sei lá, que é holograma, que é efeito, que é jogo de luz. Então, eles não estão nem aí pro que eles realmente estão vendo. E eles vão participar de um programa. Na Ásia também é muito comum esses programas de variedade. Eu acho que pra gente era muito mais... Tipo assim, tá muito mais no nosso imaginário. A turma ali que passou os anos 80, os anos 90, que tinha muito programa de auditório. Esses programas que tem brincadeiras. Então na Ásia ainda é muito comum. E aí eles estão em um desses programas. E o Jinu vê elas, né? Que aí tem a armação do programa, assim. E aí ele fala, por que a gente tem que se despedir se as Huntrix estão aqui, né? E aí elas participam de uma brincadeira besta. É até engraçado nessa parte, porque eles realmente são demônios, porque eles vão curvando, né? Um quer se agradecer mais que o outro, e aí eles vão abaixando mais. Porque também tem essa questão de quem abaixa mais é que quem tem mais respeito, né? Pelo outro. E aí as meninas abaixam num ângulo normal e a hora que a gente vai ver, eles estão quase fechando, assim, numa posição de yoga. Então já dá pra perceber que eles não são normais, né? Eles fazem essa diferença. E aí na hora de sair do palco, os 5 saem correndo na frente pra correrem delas. Oi, Tassi! E elas saem correndo atrás. E o que acontece? Eles entram numa casa de banho, mas a casa de banho era masculina. E o Jinu vê a marca da Rumi. Ele acaba cortando a roupa dela aqui no braço e ele vê. E aí, o que ele faz, né? Ele vê que as outras meninas estão vindo, ele acaba cobrindo. Mas por quê? Ele quer usar isso contra ela futuramente. Tudo bem, elas marcam, né? Você vai repor sua voz, né? Vai descansar. E depois a gente canta a música, não tem problema. Só que aí fica essa competição entre as bandas, né? Ai, vai num programa, quem que é melhor? Ai, premiação da semana, premiação do mês, não sei o quê. E as bandas competindo. E a voz da Rumi melhora conforme ela começa a encontrar com o Jinu. E aí o que ele conta pra ela? E justamente entra essa questão da mitologia asiática, né? Eu falei isso pro meu pai esses dias, justamente falando do desenho.
A gente que tem a nossa sociedade, né, judaico-cristã, a gente tem bem delineado bem e mal, né? Ou pelo menos tinha, né, antes da mídia destruir esse conceito. Mas a gente tem bem delimitado o que é bem e mal, né? E eu percebo que as histórias asiáticas falam muito sobre escolha. Então, tem os demônios que nasceram demônios, e não justifica que não necessariamente eles são maus, né? A maldade é mais assim, uma escolha pessoal de cada um. Não é à toa que tem humanos que escolheram se tornar demônios, né? Ou outros seres, de acordo com o que eu vejo nas mídias, né? Mas humanos, assim, a pessoa fica tão obcecada, tão agarrada, e isso é muito conceito budista e taoísta, né? A pessoa fica tão... como é que eu posso dizer? Ela não consegue enxergar outra coisa, ela só vive pelo aquilo. E aquilo acaba transformando ela, né? Ela deixa de ser humano. O Ginu conta pra ela que ele era muito pobre, ele tinha uma mãe e uma irmã, e a única coisa que ele tinha era um banjo. Bem isso mesmo. Se a gente for olhar pelo lado da psicologia, essa questão da obsessão, né? E ele tentava tocar na rua e o pessoal não dava palco pra ele, né? E o que ele faz? Ele faz um acordo com o Guimá. Guimá seria o rei dos demônios. E aí o Guimá realiza o desejo dele, só que quando ele perde tudo, a família dele também perde, né? Então ele se sentia culpado por causa disso. E a Rumi sempre falando pra ele que eles podiam conversar, que eles podiam acertar, né? Que se tinha esperança pra ela, que nasceu um erro, pra ele que cometeu um erro também deveria ter. E enquanto ela se aproxima dele, as meninas, ela acaba se afastando das meninas, porque ela não quer que as meninas saibam sobre a marca. Foi o que eu falei da roupa no começo. Ela começa usando manguinha aqui, e mais pro final ela só tá usando manga comprida, justamente porque as marcas estão aumentando. E o Ginu fala que o Guimá fala, como é que eu posso dizer? É uma voz na cabeça dele. Mais pro final também vou explicar porque que eu achei muito interessante falar sobre isso. E aí, o que eles combinam? E essa questão do romance também, que eu adoro. Justamente por causa do Mortal Kombat, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, no meu caderninho, aqui. Cadê o outro? Aqui. Né? Eu me apaixonei por um relacionamento de personagens que a única interação romântica deles é o Liu dar o braço pra Kitana no final do filme. E ainda assim, eu sempre vi eles como um casal, eu sempre shippei os dois. Então, pra mim, é muito fácil acreditar nisso na ficção. O Ginu e a Rumi, eles não se beijam, né? Não se declaram, né? De dizer, eu te amo e tal, não sei o quê. Mas os dois se entendem. Porque justamente os dois têm seus problemas, as suas características. Ela se sente confortável pra conversar com ele e não pra conversar com as meninas. E o que acontece é que eles combinam assim, e vai ter a premiação Idol Awards, se eu não me engano, enfim, a maior premiação do ano. E outra coisa, elas tinham combinado de escrever uma música, e a música falava muito sobre ódio. Era letal, né, a letra. E aí a Rumi fica incomodada, porque tem uma hora que fala essas marcas no seu corpo, e aí vai falando. E ela não queria cantar, elas brigam por causa disso. E as meninas falam, não tem problema, a gente canta a Goldin, porque a Goldin realmente é mais inspiradora. Fala sobre a gente, então vamos cantar ela. Alguém pode falar a hora aí pra mim? Porque eu falo demais. E elas combinam de cantar a Goldin. E o que ela combina com o Ginu? Que ela fala assim, olha, faz os meninos não cantarem, que quando o Romum Dourado for conjurado, você pode ficar aqui, você também vai ser livre. Até que não foi tanto, não. Obrigada, viu? E ele concorda, ele fala, tá bom, né, vou tirar uma chance. Aí tá, vai ter a premiação. Aí falam que os Sajaboys estão brigando, tá? Briga. E aí é a chance delas de cantarem. E elas começam a cantar, né, a Rumi tem uma hora solo. E o que acontece? A Mira e a Zoe veem o empresário dela sendo sequestrado por demônios. E as meninas vão correr atrás dele pra salvar ele. E aí a Rumi tá no palco, começa a tocar Letal. E as meninas
aparecem e começam a dançar com ela, né? A dançar, a cantar e puxam as mangas da roupa dela. E aí aparecem as marcas. E aí elas falam com aquela cara, né? A gente sabe que você é um demônio. A gente sabe de tudo. E ela fica chocada. Os fãs entendem isso como uma briga. E ela sai correndo. Ela sai correndo. Ela encontra as meninas de verdade. As meninas tinham visto as marcas dela, mas não eram as meninas, eram demônios. Só que as meninas ficam encabuladas, né? Tipo assim, você tava mentindo pra gente, você é um demônio. A gente ouviu a vida inteira que os demônios são maus, que os demônios não prestam. Como que a gente vai acreditar em você agora? E além de ficar com as marcas, ela fica com a mão esquerda mais parecendo garra e o olho direito fica de outra coloração. Então parecia que ela realmente estava se transformando. E aí ela encontra o Gnu. E aí ela briga com ele entre aspas, mas ela fala, mas a gente tinha combinado. E ele fala pra ela, eu menti pra você. Menti pra você desde o começo, porque eu não fiz o pacto com o Guimá pra salvar a minha família, eu fiz pra salvar a mim. Eu fui pro palácio, enquanto eu comia, enquanto eu dormia em roupas de seda, minha família tava na rua. Minha família ficou numa situação pior sem mim. Então era por isso que ele se culpava tanto e era isso que fazia o Guimá ter controle sobre ele, porque ele tinha muita culpa. Ele sentia muita culpa. Por isso eu também quis trazer ele pra vocês. E ela fica perdida, desnorteada. Ela vai conversar com a Celine e a Celine ainda insiste em você tem que cobrir suas marcas, a gente pode falar que foi uma mentira, as meninas não vão acreditar. E aí ela fala, não, se for pra continuar me escondendo, se for pra continuar mentindo, eu não quero. E ela também fala uma coisa muito pertinente, que ela fala assim pra Celine, por que você não foi capaz de me amar? Porque você não foi capaz de me amar do jeito que eu sou, né? Não foi capaz de amar o lado demoníaco dela. Então, ela vai embora, né? Ela acaba indo embora. E nisso, os meninos estão chamando o pessoal pra um show. Pra um show que vai ter ali à meia-noite. E o que acontece? O Romum tá se desfazendo, né? Elas perderam essa conexão com os fãs, então a barreira tá se desfazendo. E aí todo mundo começa a ouvir o Guimá. E é legal porque é a voz do próprio personagem com a voz desse vilão, que se eu não me engano é o Guilherme Briggs que dubla ele, maravilhoso. Então é a voz dos personagens a Turing aprontando ali no meu guarda-roupa, ó, tão vendo? A voz dos personagens com a voz do Guimá no fundo. Então ele começa a falar coisas assim, por exemplo, pra Mira, que se afastou da família, né? Tipo, você pensou que você tinha uma família, ninguém suporta você. Você não tem uma família. Pra Zoe, né? Você é excessiva e insuficiente. Não tem lugar pra você. Então, é justamente essas vozes que ficam na nossa cabeça, né? Essas vozes que sempre colocam a gente pra baixo, que sempre fazem a gente duvidar do nosso potencial, que falam que a gente não é boa o bastante, que falam que a gente não é bonito o bastante. Então, eu achei muito boa a alegoria, né? Então, qual é a diferença da nossa voz interna negativa para um demônio, né? E o que essa voz interna negativa pode fazer? E aí até as meninas acabam seguindo a multidão. O pessoal tá todo meio que hipnotizado indo pro show. E aí os meninos cantam mais uma música. Aliás, essa música em inglês maravilhosa, a Your Idol. A Natasha sabe que eu tô viciada aqui. Eu não falei muito pra Mônica, né? Porque ela ainda não assistiu e ai, amiga, você tem que assistir porque é muito bom. E as músicas são muito boas também. Eu sei que você curte um K-pop também, além de curtir os K-dramas, então assiste. E a música é muito boa, e a música fala justamente sobre, tipo assim, só eu que te entendo, eu amo seus pecados, entregue sua alma pra mim. Não é à toa que a cantalhada já tá surtando na internet, né? Como eu disse pro meu pai, quem diria que um desenho que fala sobre demônios malvados roubando a alma das pessoas realmente falaria sobre demônios malvados roubando a alma das pessoas? Mas não é esse o ponto, né? E aí eles estão cantando, a hora que eles terminam de cantar, aparece a Rumi. E aí o Guimá começa a provocar ela, tipo assim, olha só pra você, todo mundo te viu, né? Todo mundo viu suas marcas. E ela fala, é verdade.
Ela, e você destruiu o Ron, né? Vocês não têm mais o que fazer porque ele foi destruído. Aí ela fala, é verdade também. Mas ele foi destruído pra gente construir um melhor. E aí ela começa a cantar, conforme ela começa a cantar, as meninas acordam e começam a cantar com ela. E aí todo mundo, o público começa a cantar, né? Você percebe a coloração diferente. E aí ela fala justamente que não quer mais se esconder. E as meninas também vão falando aspectos positivos delas, né? Elas vão falando sobre esses aspectos de transformação. E aí nessa parte do romance, né, eu vou dar spoiler aqui, se vocês não assistiram, sinto muito, porque faz uma semana que eu tô falando que vou fazer live. Se vocês não assistiram, perdeu. O Dinu se sacrifica por ela. E é uma cena muito bonita, porque ela fala, eu queria te ver livre. E aí ele responde pra ela, eu sou livre. Você me devolveu minha alma e agora eu posso dar ela pra você, pra ajudar a fortalecer, né? Pra ela se fortalecer e pra fortalecer o escudo. E aí elas vão cantando e vão destruindo os demônios e, consequentemente, o Guimá também, elas conseguem conjurar um Ranum dourado. Então eu escolhi trazer ele pra vocês por causa dessa questão da aceitação, né? A autoaceitação. Quem de nós não tem marcas? Quem de nós não tem coisas que gostaria de esquecer, de apagar, coisas que a gente acha que é vergonhosa? Eles falam muito sobre essa questão da vergonha, porque o Dino percebe que ela tem vergonha das marcas. Então eles falam muito sobre isso. Várias coisas que a gente gostaria de enterrar e realmente andar todos coberto ali, igual a Rumi. Só que é uma coisa que não tem como apagar. Não é à toa que no final do desenho as marcas não somem. Pelo contrário, o corpo todo dela fica com as marquinhas, só que elas não são tão escuras igual a dos demônios. A dela fica mais clarinha, fica um tom meio azulado. Então ela não se livra disso, ela aceita. Ela aceita que ela tem um lado demoníaco, só que ela sabe lidar com isso, né? Ela aprendeu a lidar com isso. Então é isso que a gente procura com a autoaceitação. Não é esconder as coisas que a gente acha feia, as coisas que a gente acha vergonhosa, mas sim aceitar, né? E é engraçado, né? Porque quando a gente aceita, aí a gente tá preparado para mudança. Quando a gente aceita algum aspecto, a gente tá preparado para mudar, né? E talvez transformar ele em outra coisa. Também essa questão da voz demoníaca, né? Ter o fundo da voz dos personagens, eu achei bem interessante. Porque é justamente isso, um pensamento negativo, né? Dá pra gente fazer essa analogia. E como o pensamento negativo vai destruindo eles aos poucos, né? Influencia. É tão influenciável que eles acabam ali seguindo a manada. A conversa da Rumi com a Celine também, né? Falando justamente isso, porque você não foi capaz de me amar do jeito que eu sou. Então, né, quantas vezes a gente não passa por isso, né? A gente não sente que teve que suprimir alguns aspectos e aspectos que às vezes eram fundamentais ali na nossa personalidade para poder ser aceito, para poder se encaixar, para poder se sentir amado. Sendo que não deveria ter sido assim, né? É por isso que eu recomendo pra vocês que vocês assistam, mesmo que eu já tenha dado spoiler aqui, mas não é a mesma coisa. As musiquinhas valem muito a pena, né? Que são muito assim, a tradução brasileira também tá impecável, a dublagem. Óbvio que assim, parece sempre mais palatável ouvir no original, né? Mas a tradução tá impecável, tá muito boa, muito bom o trabalho dos dubladores também. Então vale a pena vocês assistirem. Eu recomendo demais, principalmente para quem ou gosta só de música, né, gosta de musical, e também para as doidas que nem eu, né, que gostam aí dos de conteúdo de mídia asiática, né? Vocês têm alguma pergunta? Eu sinto que eu falei tanto já. Querem perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração?
Gente do céu, vou ver até se eu trouxe minha garrafinha d'água. Tô até com a garganta seca. O que eu mais gostei no desenho... Olha, eu fui ver ele realmente, assim, sem expectativa, né? Ah, obrigada, Gil. Falei muito bem. Eu fui ver ele assim, só porque o pessoal tava comentando e justamente porque eu sabia que ele tinha bastante coisa de K-drama, né? Mas eu acho que o que eu mais gostei foi realmente essa mensagem subliminar, né? Da aceitação, do pensamento negativo, essa alegoria, né? Entre essa questão do pensamento negativo ser algo demoníaco, vamos dizer assim. Então eu gostei muito dessa mensagem da gente realmente se curar para se transformar. Foi o que eu realmente mais gostei no desenho. Acho que a segunda coisa, as músicas, né? As músicas realmente são muito boas. As músicas das meninas são realmente inspiradoras, né? As letras. E essa última dos meninos, a Your Idol, é maravilhosa. Você acha que essa crítica sobre os demônios na história é válido? Ou não é sobre o desenho? Não entendi, amiga. Me bugou essa pergunta. Eu acho assim, essa questão de religião, né? A gente entra nessas questões que são tão. Eu acho assim, depende dos olhos de quem tá vendo. Porque é o que eu falei pra vocês, né? A nossa visão judaico-cristã de demônio e de mal não é a mesma que a visão no Oriente, vamos dizer assim, né? Não é a mesma visão que os asiáticos. Eles têm outro tipo de cultura, outro tipo de visão. Mas o desenho fala dos demônios realmente como maus. O Guimá escravizava, né? Então acho que tinham os demônios que nasceram demônios, que ficavam ali porque não tinha outra vida. E tinha os humanos ali que ele começava a influenciar com essa questão dos desejos, né? Não é à toa que o Gnu tem um tigrinho e um passarinho, se eu não me engano, o passarinho chama Pega. E o pessoal tava até zoando com isso na internet, né? Eles aparecem em quadros coreanos. E eles ficam, né? Aparece eles no final, porque até os dois viraram amiguinhos da Rumi, né? E então, assim, como eu acho que como eles são demônios de verdade, eles não têm má intenção, eles conseguiam viver ali tranquilamente. Eles falam muito mesmo sobre a energia da música, mas pelo que eu entendi, o desenho tem os heróis. Parece que algumas pessoas esquecem desses detalhes. Realmente. Realmente. Assim, o pessoal fala muito sobre vibração, né? No ator que eu te mandei o pedaço do que eu escrevi na FIC. Mas eu acredito assim, e eu tô falando agora não como psicóloga, mas eu tô falando de acordo com a minha crença de espiritualidade e religião. Você só chama alguma coisa se você quiser chamar. Entendeu? Se você tá com a intenção focada ali em chamar, em atrair aquilo, em conjurar aquilo, entendeu? Eu acredito nesse ponto de vista. Agora, você não vai, sei lá, abrir a porta do inferno cristão e chamar lá, sabe Deus qual demônio, só porque você viu um filme de terror, ou só porque você ouviu uma música, só porque você leu um livro. Eu não acredito nisso. Até porque eu penso assim, se realmente existem, né, seres com esse tipo de poder, eles devem ter coisa melhor para fazer do que tá olhando os livros que você tá lendo, as músicas que você tá ouvindo, os filmes que você tá vendo. Eu ouço Lady Gaga e treino maravilhosamente bem na academia. Ah, uma diva, né? Eu escuto Lady Gaga aqui, em vez de eu escrever, em vez de eu trabalhar, eu tô aqui performando, né? Também acho. Então, eu vejo que tudo é intencional. O desenho justamente deixa muito bem claro e delineado, né, que as meninas estão ali para combater os demônios e que os demônios são maus, né? Apesar da gente ver a situação do Gnu e imaginar que tem outras pessoas que estejam na mesma situação, né? Pessoas, porque provavelmente eram humanos
que fizeram um acordo e depois se arrependeram, e é desse arrependimento que o Guimá se alimenta, ou também de ter outros seres como o Tigrinho e a Pega, que nasceram demônios e, tipo assim, não tem orientação bem-mal, entendeu? Eles trabalhavam pro Gnu, mas eles não, tipo assim, não atacam ninguém, não roubam a alma de ninguém, eles só existem ali e são demônios, né? De acordo com, como que eu falei pra vocês, a mitologia asiática. Então, se vocês são de boa, né, se não acreditam nesse tipo de coisa, que vê um desenho, vai summonar um demônio ali pra tua casa, assistam. Tem muito isso também, né? Eu acho que não tem só a religião cristã, né? E eu acho que é isso um erro que os cristãos, entre aspas, né? Não tô aqui generalizando, mas existem várias entidades de várias outras religiões, né? Eu até entendo que eles falam que tudo, né, toda manifestação é o demônio cristão, né? Mas existem várias outras entidades, várias outras religiões, então acho que não tem como você chamar alguma coisa para dentro da sua casa sem conhecer, sem intencional e sem, como é que eu posso dizer, desejar aquilo, sabe? Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Tem gente assim, né? A pessoa se aproveita da internet, né? A internet é palco. Na internet é palco. Eu tô aqui pra falar sobre o meu trabalho, mesmo que eu tenha falado mais sobre o meu gosto pessoal, né? Mas eu tô aqui pra falar sobre trabalho, sobre autoestima. Então, geralmente, quem fala essas coisas na internet é porque tá tentando vender alguma coisa. Esse tipo de coisa, entendeu? Tem alguma personagem que você amou mais os looks? Ai, é complicado, hein? Porque o look dos meninos é feio. O único que tem look bonito é o Ginu. Agora os outros parecem que saiu do circo. Tudo colorido assim, não gostei não. Agora as meninas, os looks das três são bonitos. O das três tem elementos legais, as cores legais. Geralmente nas apresentações elas andam combinando, né? A Natasha. É verdade, amiga. Eu não sei se eu já te mandei. Eu vou te achar uma foto deles ali quando eles aparecem. Nossa, são muito feios, porque aí o cabelo é colorido, as roupas é colorida, tênis é colorido. Então, tipo assim, é harmônico dentro da paleta de cor ali que eles usam. Mas é um circo, sabe? E como o Ginu tem o cabelo preto e ele anda com as roupas mais normal, ele é o mais bonitinho ali, porque os outros é meio esquisito. Mas as meninas, o look das três é bonito, né? Tanto as roupas comuns que elas usam no dia a dia, quanto as roupas de apresentação, né? Que são esses looks mais glamourosos, mais cheios de brilho. São bem bonitos. A animação também tá bonita. O pessoal fala assim, o gráfico, né? Então ele brinca muito com essa questão de animação, brinca muito com essa questão de essas expressões, como é que eu posso dizer, de anime, sabe? Então, assim, tem a hora que elas estão com o rosto super normal, assim, mas também tem a hora que elas fazem aquelas carinhas que lembra muito as caretinhas de anime, por exemplo. Então, é um ponto legal da animação. Ele é feito de CGI, né? Computação gráfica. Aí, a Mônica, que eu posso afirmar pra vocês que é uma pessoa que sim vai na igreja, que é uma pessoa que sim, que lê, que tá inteirado do assunto, mandou aqui. Sobre o anime, não vejo problema também. Ai, agora eu tô rindo, lembrando dos seus sonhos, Mônica. Foi isso eu te contar o sonho que eu tive. Olha pra onde que foi a live agora. Mas realmente essa questão, né? Acho que não tem problema nenhum você consumir. Eu falo por mim também, eu e minha mãe. A gente ama conteúdo de terror. E eu não gosto de slasher. Eu gosto de demônio, eu gosto de assombração, eu gosto de todas essas coisas, entendeu? E eu acho que assim, desde quando eu fiquei mais mocinha, que eu comecei a consumir esses filmes mais assim, filmes desse gênero, livros eu tenho um monte, qualquer hora também eu vou pegar pra mostrar a minha biblioteca pra vocês, entre aspas, né? Então, livros de Stephen King, livros da Dark Side, que mais? Tem várias histórias, né?
tudo quanto é jeito. E, gente, nunca aconteceu nada em casa. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Nunca tive medo de ficar em casa. Desde quando eu comecei a ficar sozinha. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a ficar sozinha. Nunca aconteceu nada em casa, entendeu? Nunca fiquei com medo. Meus animais são super tranquilos. Todos eles, né? Desde quando eu comecei a criar animal, super tranquilo. Nunca tiveram problema com nada. Então é assim... Não acredito que a mídia chame alguma coisa se você não tem intenção, entendeu? Até porque, assim, a gente assiste, a gente lê, na hora, às vezes, você até fica com medo. Eu falo muito pras meninas aqui dos livros do Stephen King. O homem sabe construir, consegue te deixar com medo de coisa besta. Você fica encabulado com coisa besta. Só que, assim, passa, entendeu? Você sente o medo ali na hora. Filme é a mesma coisa. Às vezes tem um ou outro que você até fica meio encabulado, assim, tipo assim, meu Deus... E depois passa. Você não fica com aquela sensação de medo constante, sabe? A Mônica é muito pessoal. Acho que o importante é conhecer seu próprio limite. Exatamente, essa questão de ficar assombrado. Não assisto filme de terror porque eu sei o tanto que isso mexe comigo. Mas é pessoal, tem gente que assiste é de boa, exatamente. Igual eu falei pra você do Assombrados. A Mônica me recomendou um canal chamado Assombrados. A moça chama Ana Paula. E ela conta relatos dos seguidores. E aí esses dias eu falei pra ela, eu parei de assistir porque o que eu faço? Eu deixo o celular ligado aqui, nesse pedestalzinho aqui. E quando eu tô no computador? E aí o que eu faço? Eu vou escrever roteiro, eu vou fazer post, eu vou editar vídeo, eu vou mexer nas coisas, fazer coisas do trabalho, escrever relatório dos pacientes. E aí eu vou ouvindo. E aí eu falei pra ela, ó, eu dei uma parada de ver o canal da Ana porque eu que tava ficando assombrada. E aí você fica, você olha pro lado, você olha pro outro, você olha pro lado, você olha pro outro. Aí eu falei, não, para com essa cachaça, né? Vamos dar um tempo, vamos parar um pouquinho. E aí a hora que passou, aí eu voltei a assistir os vídeos. Mas porque o dela fala relato dos seguidores, né? Então você fica pensando, nossa, será que a pessoa passou por isso mesmo? Será que aconteceu isso com a pessoa? Né? Então é uma experiência diferenciada aí. Nossa, o Eduardo ama filmes de terror e vê tudo numa boa, dá um ódio. O duro de você gostar de filme de terror é que você, assim, se desensibiliza. Principalmente quando você começa a entender só um pouquinho mais de roteiro, de cena e tal. Você já fica olhando assim, apareceu tal coisa, vai acontecer tal coisa. Aí a hora que acontece, você não se surpreende, não te dá susto. E ainda mais os filmes hoje em dia, que é tudo meio meh. Filme de terror mesmo, é difícil achar um filme de terror bom. E aí a gente assiste, o negócio passa que nem dá medo mais. É isso aí, meninas. Vocês têm mais alguma consideração? Olha pra onde que foi essa live, né? Olha pra tantas coisas que a gente foi falar. Vocês podem me falar as horas também, porque daqui eu não consigo ver. E a minha luzinha, eu falei que ela é minha fiel escudeira, mas ela não é uma fiel escudeira, porque ela já apagou. E eu sempre esqueço de pôr ela pra carregar. Tem que pôr ela pra carregar. Amei e quero assistir. Assiste que você vai gostar. Vai gostar bastante dos looks. Acho que das músicas também é bem pop, né? Realmente bem pop. Acho que você vai gostar bastante. E já tem a trilha dele no Spotify. Então eu sei que você usa, sei que a Mônica usa também. Então acho que vocês vão gostar bastante das musiquinhas também. Vale a pena você escutar uma ou outra pra treinar. A Your Idol mesmo, maravilhosa. Maravilhosa. Gente, então acho que era ou é isso, né? Eu sempre gosto bastante de falar com vocês e falar pra vocês. Também gosto de falar muito sobre as coisas que eu gosto, né? Sobre encontrar assuntos nessas pequenas coisas, né? Como eu disse pra Nath mais cedo. Eu não tava esperando muito, né? Eu só fui assistir porque eu achei a temática interessante.
E aí, a hora que eu cheguei, tinha tantas lições, né, sobre autoaceitação, sobre autoestima. E eu também queria falar pra vocês que ficaram aqui, que eu mudei aqui a minha foto de perfil, porque são 30 dias para a próxima reunião secreta que eu vou fazer. Então, vou falar sobre autoestima, vai ter, não dicas, né, mas vou passar exercícios para vocês lidarem, né, com essas questões da autoestima. E quem ficar na reunião secreta, quem participar, vai ter bônus, tá bom? Vai ter gratificações. E eu espero que vocês estejam presentes, né? Já vou abrir os grupos para quem quiser participar. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer conversar com vocês, né? Eu acho muito divertido e também é bom para mim estar aqui, né? Não tô me montada aqui. Já quero. Mês que vem. Mês que vem, calma que chega. Então é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada por estarem comigo. E a gente se vê na próxima. Eu acho que a próxima live eu vou falar da Agretsuko, porque ela também é um anime, né, japonês, e tem temas muito pertinentes. Na questão da Agretsuko a gente vai falar sobre a síndrome da boazinha, né? Aquelas pessoas que não sabem falar não, que precisam aprender a falar não, principalmente no ambiente de trabalho, precisam dar uma acordada aí pra vida. Então eu acho que eu vou falar da Agretsuko, porque ele é muito legal também. E também tá na Netflix. Então quem não assistiu, dá tempo de assistir ainda. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.